Olá! Hoje nós vamos para mais uma aula sobre cerimonial e protocolo. O tema da aula de hoje é sobre lugares e a composição das mesas quando a gente precisa formar uma mesa diretiva. A composição da mesa principal. Então, na mesa principal, o lugar de honra é o centro, tá? Então, quando a gente vai montar uma mesa, o lugar mais importante é aquele do centro. E a segunda posição mais importante é sempre à direita do centro. Quando tem um auditório, palco ou altar, considera-se o lado direito a partir do ângulo de visão de quem ocupa a mesa principal. Então, se eu estou aqui sentada a uma mesa, então eu estou aqui, o público está para frente. Então, eu olhando para o público é a minha direita, ok? Em sessões plenárias do Senado Federal, compõem a mesa os membros da comissão diretiva, especialmente eleita para este fim. A comissão é formada pelo presidente do Senado, o primeiro e o segundo vice-presidente, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto secretário. O presidente do Senado, ao conduzir as sessões, senta-se ao centro da mesa diretora do plenário. Os demais membros da comissão que forem compor a mesa ficam dispostos nas cadeiras colocadas à direita e à esquerda do presidente da casa. Então, o que significa isso? Então, eu vou primeiro procurar saber quantas pessoas vão compor a mesa. Então, se eu tenho um número ímpar, aquele assento, aquela cadeira que está no meio, ela é a principal. Então, a partir dela, o mais importante senta nela, o segundo mais importante vai sentar à direita, o terceiro mais importante à esquerda, o quarto mais importante à direita, o quinto mais importante à esquerda e assim sucessivamente. Então, por isso a gente trabalha sempre com, neste caso, né, um número ímpar. O centro é para a pessoa mais importante e depois a gente vai trabalhando direita e esquerda. Então, olha só, aqui nós temos dois modelos de mesa, tá? Uma com mesas de pessoas, de número ímpar de pessoas e outra com número par. E aí vocês vão perceber como fica diferente a composição dessa mesa. Então, quando eu tenho uma mesa com número ímpar de integrantes, aquele centro, a cadeira do meio é o centro. Então, como está aí no desenho, né? Então, eu tenho uma cadeira no meio e duas ao lado dele. Essa cadeira do meio é a pessoa mais importante, é a autoridade mais importante. Depois, à direita. Então, à direita dele, ele está sentado à mesa. À direita dele fica a segunda mais importante. Do lado esquerdo, a terceira mais importante. Depois, novamente, do lado direito, a quarta mais importante. Depois, novamente, do lado esquerdo, a quinta mais importante. E assim sucessivamente. A gente pode montar com qualquer número de pessoas que a gente sempre vai fazer direita e esquerda. Embora a gente procure não fazer mesas muito grandes, né? A gente procura ter uma quantidade aí de 7 pessoas é o ideal, mas a gente sabe que em muitos momentos a gente precisa montar mesas de 11, 13 pessoas, às vezes até mais, mas não é o mais indicado para a gente poder fazer isso. Bom, então isso foi uma mesa de número ímpar de integrantes. Aqui tem um outro modelo de mesa de números pares, número par de integrantes, número par de pessoas. Então, se eu tenho 4 pessoas para compor a mesa, o que eu vou fazer? Eu tenho 4 cadeiras, eu vou traçar uma linha imaginária no meio dela. E aí, sempre o mais importante é a direita. Então, a partir dessa linha imaginária, a primeira cadeira à direita
é a minha autoridade mais importante. À esquerda é a segunda autoridade mais importante. À direita do primeiro mais importante é o terceiro mais importante e à esquerda do meu segundo mais importante seria o quarto mais importante, como está aí na imagem. Então, lembrem-se sempre, quando você tem um número par de pessoas à mesa, então você imagina aqui, ó, aqui é uma mesa. Então, eu vou fazer aqui, ó, aqui eu tenho 4 pessoas. Eu traço uma linha imaginária aqui, tá? Então, a partir dessa linha imaginária, eu vou colocar o primeiro mais importante. Então, eu estou olhando aqui, assim, então, né? Então, aqui, olha, o meu primeiro mais importante, neste caso, é aqui, tá? O segundo mais importante, aqui. O terceiro e o quarto. Então, se vocês forem olhar para vocês, fica ao contrário, certo? Eu sempre vou olhar da posição de quem está compondo a mesa. Então, se eu estou sentada aqui, eu sou a pessoa mais importante. Então, do meu lado direito, vai ser a segunda pessoa mais importante. Do meu lado esquerdo, é a terceira mais importante e assim sucessivamente em mesa ímpar. Se for uma mesa par, então eu vou traçar a linha imaginária, eu vou ficar do lado direito. Essa pessoa, a segunda pessoa mais importante, vai ficar do lado esquerdo e assim sucessivamente, direito e esquerdo, ok? A composição da mesa principal. Então, é preciso identificar outros indicativos como personalidades homenageadas no evento, presença de políticos eleitos, presença de ex-parlamentares em exercício de outro cargo público ou não, convidado de honra com notório saber sobre o tema que será abordado, contexto político e social, idade das autoridades à mesa, entre outros. Os critérios adicionais apresentados no item precedência devem auxiliá-lo na composição da mesa. Então, o que a gente tem que pensar? Que quando a gente vai compor uma mesa, a gente tem que saber aquelas autoridades que estarão ali presentes. A partir do momento que a gente sabe quem são essas autoridades, né, a gente tem já uma ideia de quem a gente vai levar à mesa, porque já foram convidadas. Então, as pessoas que compõem a mesa principal, elas já foram convidadas previamente. É muito raro a gente montar uma mesa do nada, no último momento, tá? Geralmente, a gente monta essa mesa antes, as autoridades recebem o convite, eles confirmam a presença, tá? E aí, a gente monta essa mesa principal. Porém, a gente identifica essas outras pessoas também para fazer a citação. Só que no momento de compor a mesa, quando a gente vai compor a mesa, a gente tem que pensar. Então, além das autoridades, vão ter homenageados, né? Vai ter um anfitrião, vai ter um co-anfitrião, vai ter homenageado. Quem de autoridade estará presente para compor a mesa? Tudo isso a gente precisa saber antes, tá? Agora, uma questão muito importante. Nem todas as pessoas que compõem a mesa necessariamente precisam fazer o pronunciamento. E aí vai do cerimonial, juntamente com o promotor do evento, elencar as pessoas que farão o pronunciamento. Não sei se vocês já perceberam, mas às vezes tem mesas muito extensas, né, muito grandes, com muitos integrantes ali, que alguns deles só compõem a mesa, mas não falam nada. E é justamente por isso, nem todos precisam falar. Nós podemos apontar aqueles que vão falar antes, né? A gente já se programa para isso, ok? Então, aí, a composição de mesas ímpares. Então, olha só, a gente tem aí 7 lugares. Então, ao centro,
eu tenho o lugar principal. Então, seria a pessoa mais importante. Neste caso, neste exemplo que tem aí, seria o presidente do ato. Aqui neste caso, a gente pode colocar, por exemplo, como se a gente estivesse em uma solenidade que tenha o presidente do Brasil, tá? O vice-presidente e depois o governador onde está sendo o evento. Então, o evento está acontecendo em Curitiba e eu tenho a presença aí do presidente e vice-presidente. O que vai acontecer? O presidente vai ficar na cadeira número 1, que é no centro. Ao lado direito do presidente, tá? Então, ao lado direito de quem está sentado, vai ficar a segunda autoridade mais importante, que aí, neste caso, seria o vice-presidente, tá? Por quê? Vocês se lembram? No decreto 70.274, lá está escrito que o presidente, ele preside as cerimônias e o vice-presidente também compõe a mesa. E aí, no caso aí, o terceiro é o anfitrião. Então, neste caso, o anfitrião seria o governador do Paraná, ok? Então, se o evento está acontecendo em Curitiba, seria o governador do Paraná, o anfitrião do evento. A terceira autoridade, na linha aí de precedência, então aí tem que ver quais seriam os outros participantes, as outras autoridades. Por exemplo, o governador de São Paulo, ele poderia ser a terceira autoridade, tá? A quarta autoridade poderia ser, por exemplo, o prefeito de Curitiba, tá? E assim sucessivamente, a gente vai montando. Então, olhem aí, no centro é o principal, então é o presidente do ato. Do lado direito é o segundo mais importante. Do lado esquerdo é o meu anfitrião, tá? Isto no caso dele não ser o presidente. No quarto seria a terceira autoridade, na quinta a quarta autoridade e assim sucessivamente na sexta e na sétima. Se tiverem mais lugares, a gente continua nessa ordem de precedência, ok? Quando eu tenho que montar uma composição de mesa de número par e que eu tenha uma cabeceira dupla, o que significa isso? Eu tenho duas pessoas que são muito importantes para este meu evento. Então, aí, por exemplo, eu tenho o presidente e o anfitrião, tá? Então, nesse caso, eu estou montando uma cabeceira dupla. Então, de qualquer forma, eu traço aí uma linha imaginária no meio e eu começo a colocar o mais importante à direita. Então, à direita tem ali, olha, o número 1, que é o mais importante. O segundo mais importante à esquerda. Depois, o terceiro mais importante à direita, ao lado do primeiro mais importante. Depois, a terceira pessoa mais importante ao lado ali do meu anfitrião, que é o número 4, tá? E assim sucessivamente, eu vou fazendo do lado direito e do lado esquerdo, do lado direito e do lado esquerdo. Aqui eu volto a ter uma composição de mesa ímpar, porém com personagens diferentes. Então, neste caso aqui, eu tenho um homenageado e eu tenho o chefe do executivo que estará sendo representado. Então, neste caso, eu coloco no centro o anfitrião do evento, então o dono do evento, né? Se acontecer no Paraná, é o governador, se acontecer em questão de nível municipal, seria o prefeito, por exemplo, de Curitiba, tá? E aí, ele fica no centro
tá? Neste caso são mesas ímpares, ele fica no centro, à direita dele fica o homenageado, tá? Depois, à esquerda fica o representante do chefe do executivo e depois a gente compõe de acordo com as precedências sucessivamente, direito e esquerdo, direito e esquerdo. Se fosse uma mesa par, a gente faria diferente. A gente traçaria uma linha imaginária e aí o meu anfitrião ficaria do lado direito dessa linha imaginária, o meu homenageado ficaria à esquerda. Depois o representante do chefe executivo à direita e a outra autoridade mais importante do lado esquerdo e assim sucessivamente. Percebam a diferença dessa composição de mesa. Ela também tem um número ímpar, mas aqui eu tenho o anfitrião, eu tenho o co-anfitrião e eu tenho o chefe do poder executivo. Então, olhem só a diferença. Aqui eu tenho o chefe do poder executivo. Na composição anterior, eu tinha um representante do chefe do poder executivo. Então, olhem só como já fica diferente a minha composição da mesa. Então, no centro, né, no lugar mais importante, eu tenho o meu anfitrião. À direita dele, eu vou ter o chefe do poder executivo. À esquerda dele, tem o co-anfitrião. À direita do chefe do poder executivo, vai o homenageado e depois, sucessivamente, as autoridades conforme a precedência. Então, olhem só a diferença. Na mesa anterior, o homenageado ficava ao lado direito do anfitrião. Porém, o representante do chefe do poder executivo, ele ficava do lado esquerdo. Mas aqui eu não tenho o representante, eu tenho o chefe do poder executivo. Então, por isso, ele sobe. E aí, ele é a autoridade mais importante depois do anfitrião. Perceberam essa diferença? Tá? Então, não se esqueçam disso. Existe uma diferença entre estar aquela autoridade que tem aquele cargo ou a autoridade que está representando aquele cargo. Existe essa diferença e a gente vai fazer isso diferente no momento de composição da mesa. Agora eu apresento para vocês alguns formatos de mesas. Então, eu tenho esse formato em I, e aí eu posso ter duas formas de montar a mesa. Eu posso ter com as cabeceiras da mesa sendo os assentos mais importantes, ou eu posso ter o centro da mesa como sendo as cadeiras mais importantes, tá? E aí logo mais eu vou falar para vocês a diferença quando eu monto a cabeceira e o centro. O formato em U. Então, quando eu tenho o formato em U, essa parte inferior, né, do U, da base do U, é onde ficam os lugares de honra. Então, é ali que eu vou montar a mesa da forma como eu mostrei anteriormente, né? Então, se são, por exemplo, 7 lugares, o centro é o mais importante. Se forem 6 lugares, traço uma linha imaginária, aquele primeiro lugar ao lado direito é o mais importante, tá? E assim sucessivamente. Então, da mesma forma, você consegue montar um formato em U, ok? Eu tenho formato em T. Quando eu tenho esse formato em T, então, o T, o tracinho aqui do T, ele que eu vou montar os lugares de honra, tá? Então, nesta parte, tá? Na parte superior é que eu vou montar os lugares de honra. E aí eu vou fazer da mesma forma. Então, se for número ímpar, o assento do meio é o mais importante. E depois direita e esquerda. Se for número par, eu traço a linha imaginária e aí eu tenho a direita o mais importante, a esquerda o segundo mais importante e assim sucessivamente.
Quando eu tenho um formato em pente, que aí é para grande quantidade de pessoas. Então, eu tenho aqui a base do meu pente e depois os dentes aqui do pente. Então, essa base do pente é onde eu formo os lugares de honra. Os dentes do pente, eu vou colocando depois as outras pessoas. E aí eu vou montar aqui no lugar de honra da mesma maneira que as outras. Quando eu tenho um formato triangular, então eu monto na base, que é contrária ao vértice ali do meio, eu vou colocar os meus lugares de honra, tá? No formato trapézio, então na parte menor do trapézio, eu vou colocar ali os lugares de honra também. Quando eu monto em formato de palco ou de pista de dança, então vejam aí no modelo. Nesse modelo aí, eu tenho próximo da pista de dança, tá? Então ali onde está escrito palco da pista de dança, seria ali palco ou pista de dança, ali seria a minha pista de dança ou o meu palco, certo? Então eu vou pensar primeiro nas mesas que estão mais próximas. Dentro dessas mesas que estão mais próximas, se forem números pares, eu vou colocar, então, vou traçar a linha imaginária e aí à direita fica a mesa mais importante das autoridades. À esquerda vai ficar o segundo mais importante e assim sucessivamente, tá? Se eu tivesse um número ímpar, eu pegaria aquela mesa do centro para colocar para minha autoridade, ok? E aí, na de baixo, a gente faz da mesma forma. Então, ali, por exemplo, eu tenho são 5 mesas, né? Aquela do meio, que é a mais importante, depois direita e esquerda, eu monto também normalmente. Para eu reservar lugares de honra na plateia, tá? Então, a reserva de áreas nobres na plateia oferece um tratamento diferenciado às autoridades e aos convidados de honra presentes à solenidade e permite composição de emergência. Então, o que significa isso? Quando estou num auditório e eu vou preparar o evento, não sei se vocês já perceberam, se vocês já foram em algum evento, que quando você chega no evento, tem aquelas cadeiras da frente escrito reservado. Então, a gente deixa essas cadeiras reservadas para colocar ali as autoridades. Então, por exemplo, vamos supor você até nem tem autoridade desse meio político, mas você de qualquer forma deixa reservadas mesas para aquelas pessoas que vão compor a mesa, porque aquelas pessoas que vão compor a mesa são as suas autoridades, tá? O palestrante, um convidado, enfim, aquelas pessoas são as suas autoridades. Então, a gente sempre reserva uma fileira da frente ali para colocar para essas pessoas que seriam as nossas autoridades. Então, sempre a gente reserva as primeiras filas que são mais próximas ali do palco, da mesa principal, e a gente vai analisar como que é o formato do auditório. Então, se eu tenho um corredor no meio e dos lados eu tenho as poltronas, né, do auditório, então eu vou colocar aquelas cadeiras que ficam mais próximas do corredor, tá? Daquele corredor ali, eu coloco as cadeiras mais próximas com o reservado. Então, eu deixo lá, eu coloco plaquinhas, às vezes tem uns paninhos assim de reservado, aí vai depender do material que cada um tem, às vezes a etiqueta, enfim. A gente reserva as cadeiras, mas é importante a gente sempre ficar monitorando essas cadeiras, porque nem sempre as pessoas respeitam. Então, a gente tem que verificar, tem que ficar cuidando para que não ocupem essas cadeiras de maneira indevida, tá? E aí, muitas vezes, você cai nessa cilada. Quando você viu, já tem alguém ali sentado.
Então, ali você vai delicadamente, se aproxima da pessoa, verifica quem ela é, e se ela não for nenhuma das suas autoridades, você pede gentilmente, com aquele sorriso no rosto, para que ela possa sentar em um outro lugar que ali está reservado para as pessoas que vão compor a mesa, tá bom? Então, olha aí o modelinho. Eu tenho um corredor no centro e aí eu separo os assentos ali da primeira fileira e que são mais próximas do corredor, eu separo para as minhas autoridades, certo? Então, nesse caso aí, está destacado 4 cadeiras. Se for necessário, eu poderia ter reservado todas as fileiras. Aí vai depender de quantas autoridades você tem ali no seu evento que vão precisar ocupar, tá? Então, essas cadeiras também são reservadas para as pessoas que se sentam à mesa ou para outras autoridades. A gente sempre vai reservar algumas, tá? A gente reserva a primeira justamente para ficar mais fácil o acesso delas para quando forem chamadas para compor a mesa. Os lugares de honra, então, na plateia. Caso o convidado ao qual se destinava o assento reservado não chegue até o início da cerimônia, os assentos devem ser remanejados para que a primeira fileira não fique desocupada. Então, você pode liberar aquele assento para não aparecer aquele evento vazio, tá? Mas, antes de liberar os assentos, certifique-se de que a autoridade não está a caminho do evento, ou seja, que ela não vem, tá? Você confirmou, então, que ela não vem, para não ter aquele problema dele chegar e depois a cadeira estar ocupada. E lembre-se de que, em algumas ocasiões, a autoridade vem acompanhada. Então, às vezes, ela traz o seu cônjuge, né, para acompanhar naquele evento. Então, é importante que você sempre tenha cadeiras de reserva um pouco mais acima do número que você tinha pensado, tá? Então, a gente sempre vai acomodar as pessoas, os casais, juntos. A gente não vai ser indelicado ao ponto de colocar a autoridade lá na frente e colocar o seu acompanhante lá atrás. Até porque a gente já viu que no decreto ele coloca em igualdade o acompanhante, o cônjuge, né? Esposo ou esposa. Se a autoridade se fizer acompanhar de assessores, eles não devem ser acomodados na primeira fileira. Aí eles não têm a mesma precedência. Aí sim, você pode colocar em poltronas mais para trás. E tudo vai depender também muito da quantidade de lugares que você tem. Se você tiver como possibilidade de colocá-los próximos ali, não tem algum problema, você pode colocar. Vai muito também do seu bom senso. Então, para tudo a gente tem que ter bom senso. Se houver disponibilidade de colocar os assessores próximos à sua autoridade, você coloca. E atente-se também para não manter espaços vazios com outros convidados em pé. Então, você não vai, às vezes, manter um lugar que estava reservado e deixar as pessoas também em pé. Se o evento já começou, você pode liberar aqueles assentos para as pessoas. Lógico que você sempre vai confirmar se aquela autoridade não está no caminho, tá? Então, é sempre importante você lembrar disso. Se ela estiver no caminho, você segura mais um pouco, ok? Composição de mesas para reuniões. Então, agora aqui a gente está falando de reunião, no caso de uma mesa em V. Então, a mesa em V, a ponta do V, né, o vértice do V, é quem tem o destaque, é a pessoa mais importante, tá? Então, a pessoa de destaque, a pessoa mais importante, vai se sentar ali no vértice do V. E aí depois a gente vai compor direita e esquerda sucessivamente. Agora, como que a gente faz a composição para as mesas quadradas? Elas são tanto as quadradas quanto as retangulares, elas são muito usadas
para as reuniões quando eu tenho todas as pessoas que são nas mesmas funções ou cargos do mesmo nível. Então, elas são muito apropriadas para estes momentos. E aí eu coloco as pessoas todas do mesmo nível. As mesas redondas, elas também são bem adequadas para reuniões, e aí eu posso colocar o assento que estiver em destaque, que geralmente é aquele que a gente coloca, aquele que está à frente da porta, então ele vai ver todo mundo que chegar. Então, essa é a posição da pessoa mais importante. E aí a gente segue a ordem hierárquica, né, de precedência, conforme a gente faz nas outras mesas, direita, esquerda, até chegar na última cadeira, tá? Então, a gente compõe desta maneira. Como que a gente faz pronunciamentos? Então, o ideal é que a gente tenha, no máximo, aí, 5 pessoas para fazerem o uso da palavra. E prestem bem atenção que eu falei, para fazer o uso da palavra, tá? Isso é uma coisa que as pessoas erram muito no cerimonial. O mestre de cerimônia fala, passo a palavra. A gente não passa a palavra, a gente fala em fazer o uso da palavra, ok? A gente não tem como passar, pegar uma palavra e passar. Então, a gente fala fazer o uso da palavra, certo? Então, o ideal é que a gente tenha no máximo para 5 pessoas, para que a cerimônia não fique muito cansativa, porque também as pessoas cansam de ouvir tanta gente, tá? Então, o ideal é que até 5 pessoas façam o uso da palavra, para que as pessoas possam ficar mais atentas aí a todas as falas da solenidade. Negocie entre os organizadores, em conformidade com o objetivo do evento, qual será o tempo médio de cada um de fala. Então, é importante que a gente determine já quanto cada um vai poder falar e a gente já instrua essas pessoas que vão falar. Então, o senhor vai ter 5 minutos para fazer o uso da palavra. Não, vão ter 10 minutos para poderem falar alguma coisa. E aí a gente já determina quanto tempo cada um vai falar. Acontece, obviamente, de algumas pessoas falarem mais do que o combinado, tá? Mas aí você pode também fazer alguns sinais para a pessoa compreender. O cerimonial às vezes faz alguns sinais para aquela pessoa que está excedendo o tempo para poder concluir a sua fala. E a ordem dos pronunciamentos aí deve ser da menor para a maior. Por quê? Aqui é o contrário de quando a gente faz o chamamento para compor a mesa. Então, quando a gente vai compor uma mesa, a gente chama primeiro as autoridades mais importantes, da maior autoridade para a menor autoridade. No caso do pronunciamento, isso é ao contrário, porque a maior autoridade, ela fala por último, tá? Então, a gente tem esse protocolo de fazer dessa forma. No chamamento para compor a mesa, é da maior autoridade para a menor autoridade. E no pronunciamento, isso se inverte. A gente faz da menor autoridade para a maior autoridade. Sugere-se, entretanto, consultar a maior autoridade para checar o tempo de disponibilidade dela. Então, se o tempo dela for muito restrito, você pode inverter, às vezes, a ordem do discurso, tá? Pode ser adaptado de acordo com a agenda também da autoridade. Muitas vezes é comum isso acontecer, muito comum. Aquela autoridade, ela tem outro compromisso. Então, a gente inverte as ordens da fala e aí deixa com que aquela autoridade fale e no momento que ela tiver que se ausentar, ela vai poder sair e se ausentar. A gente não precisa nem interromper o evento. As pessoas já sabem
que ela vai se ausentar. Geralmente, o cerimonialista, o mestre de cerimônia, ele também já avisa. Por uma questão de agenda, o fulano de tal fará seu discurso neste momento, tá? Então, aí a gente também pode mostrar que ele tem esse compromisso e geralmente eles acabam falando, pedindo desculpas por ter que se ausentar. Então, eles falam e depois seguem para outro compromisso. Em eventos sociais. Nos eventos sociais, a gente tem dois tipos de mesa, que é a francesa e a inglesa, tá? Que é o que eu falei logo no início desse vídeo. A diferença entre elas consiste basicamente no posicionamento das cabeceiras. Então, é recomendável utilizar mais de um tipo de cabeceira para causar esse efeito. Sugere-se marcar o centro com cadeiras de espaldar mais alto, que é essa parte aqui do encosto mais alta, tá? Que aí, quando a gente coloca, a gente destaca, né, essa cadeira, a gente já sabe que é ali onde sentam as autoridades maiores. Em eventos sociais, os casais devem ser preferencialmente dispostos à mesa de forma que haja sempre uma alternância entre homens e mulheres. Então, a gente alterna aí, né, a posição entre homens e mulheres para que haja um movimento ali da conversa, as pessoas possam aí ir conversando entre os casais também, ok? Os eventos sociais ainda. Além do anfitrião do evento receber os convidados na entrada, é desejável destacar uma equipe de receptivo para orientar cada convidado sobre o lugar que lhe é devido. Então, por exemplo, a gente vai fazer um jantar, o anfitrião, ele sempre está à porta para receber as pessoas, mas eu tenho uma equipe, né, que está ali trabalhando, de funcionários, que vão vão acompanhar os convidados até as mesas para mostrar quais são as mesas que lhes são devidas, quais são os assentos que lhes são devidos. Então, muitas vezes a gente tem um plano de mesas, né, um mapa de mesas. Então, o que acontece? A gente faz muito isso para eventos com autoridades, a gente faz muito isso também para eventos que a gente tenha, por exemplo, uma formatura, né? Onde a gente tem a compra das mesas e aí a gente vai mostrar, porque são muitas pessoas, a gente vai mostrar para as pessoas que estão chegando qual que é a sua cadeira. Então, imaginem aqui, é o meu salão, tá? E eu vou desenhar, então, as mesas onde elas estão. Eu vou numerar, aqui, por exemplo, é o palco. Eu vou numerar as mesas. Então, eu tenho aqui, olha, um mapa, né? Vai ser bonitinho, tá, gente? É assim, não rabiscado. Tô fazendo agora para vocês. Mas aqui eu tenho um mapa onde vão estar as mesas. Então, por exemplo, os convidados da Raquel. Os convidados da Raquel vão ficar na mesa número 1. Então, a pessoa, né, o recepcionista, vai levá-lo até aqui, a mesa número 1, aqui, e mostrar que aqui é o local onde ela deve se sentar. E assim a gente faz com todas as pessoas. Então, a gente pode também colocar nome, tá? Se, por exemplo, às vezes em casamento a gente coloca, não é muito comum se fazer isso, mas alguns clientes pedem para a gente colocar o nome das pessoas onde que vão se sentar. Então, a gente faz isso. Isso é mais comum quando tem eventos que são compostos por autoridades, que aí a gente faz esses planos de mapa, esses planos de mesas, para que as pessoas saibam qual é o lugar, e aí a gente coloca um prisma com o nome, tá, daquela autoridade, daquela pessoa, daquele convidado
ali à frente o prato ou sobre o guardanapo, que também pode ser colocado. Na mesa inglesa. Então, na mesa inglesa, eu tenho aí, por exemplo, dentro dessa mesa retangular, as duas pontas, as duas cabeceiras, são os lugares de destaque das autoridades ali. Então, seria, por exemplo, um casal que está recebendo alguém para o jantar. Então, o presidente e a primeira-dama, eles se sentam ali nas cabeceiras. Na francesa já é diferente. Eu tenho a composição com as autoridades sentadas no meio ali, no centro da mesa, tá? E aí eu vou colocar direita e esquerda, assim como eu faço nas mesas de composição, nas mesas diretivas. Quando é lugar de honra em carros? Então, num desfile, por exemplo, numa posse, a gente vai colocar a autoridade no banco de trás, e aí ele vai ficar à direita e o seu acompanhante à esquerda, ok? A autoridade, ela pode ter um acompanhante e ela pode também ter os seguranças, né, que aí podem ir no banco da frente. Alguns momentos a gente tem também os assessores, e aí eles podem estar em outros carros, tá? É muito mais comum a gente acontecer isso, eles colocarem os assessores em outros carros e deixar ali a parte do banco ao lado do motorista, os seguranças. Em ônibus, os assentos destinados às autoridades de maior nível são os dois primeiros da fila do lado direito, tá? Que seria então na diagonal do motorista. Então, aqui são as referências. Tem o livro da Ana Lúcia Lucover e tem também do Senado Federal que você pode baixar pela internet. É um manual que ele traz muitas informações, toda a parte do decreto, em relação à bandeira, em relação à composição de lugares, ele também traz. É bem legal também esse manual para vocês terem acesso, ok? É isso pela aula de hoje. Obrigada e até a próxima!